Olá a todos, é um prazer estar nesse 8º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e Relacionamento Interpessoal. Eu sou Cristiane de Azevedo Guimarães, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos. Sou parda, cabelos longos, mechas loiras, estou usando batom, uma blusa verde e ao fundo nós temos uma parede branca. Trouxe para a discussão a temática de habilidades sociais como estratégias de regulação emocional para crianças da pré-escola, sob a orientação da professora doutora Carolina Severino Lopes da Costa. Este trabalho é financiado pelo CAPES ProEx. E então, nós podemos começar através do contexto, discutir um pouco, né, sobre o contexto da pré-escola. O contexto da pré-escola, ela constitui-se como um papel socializador como um todo. E ainda assim, é o primeiro contexto fora do familiar na qual essas crianças estarão se inserindo. Logo, as aprendizagens relacionais que ocorrem ali nesse meio dependem principalmente, né, de uma habilidade-chave, que seria a cooperação. Com base, né, na teoria de aprendizagem, que é uma teoria teórico-prática, vários modelos comportamentais estão ali presentes no contexto da pré-escola e, então, é um fator importante de se observar. Os professores, né, algumas literaturas têm discutido que professores utilizam com grande intensidade práticas educativas negativas como forma de controle comportamental dos alunos. Ainda assim, o que estamos chamando de problemas de comportamento? Tanto os problemas de comportamento internalizante quanto externalizante. Os problemas de comportamento internalizante estão associados, né, a vários transtornos psicológicos com implicações relacionadas a isolamento social, tais como retraimento, depressão, ansiedade e queixas somáticas. Já os comportamentos externalizantes são identificados, né, por impulsividade, indisciplina, agressão, agitação, características opositoras de hiperatividade e desatenção. Ainda assim, alguns professores, eles tendem a observar com mais frequência os comportamentos externalizantes no seu contexto de sala de aula, em vista aos problemas de comportamento internalizante, e que, muitas das vezes, os problemas internalizantes acabam não sendo observados como um problema de comportamento na visão dos professores. De tal modo que a literatura traz também que déficits em habilidades sociais constituem-se prejuízos relacionais e comportamentais ao longo da vida acadêmica desse educando. De tal forma que as habilidades sociais, elas podem ser, né, podem colaborar, podem trazer possíveis soluções para melhorar, inclusive, características dos relacionamentos interpessoais. Mas, para isso, nós precisamos ter ciência, né, que para promover oportunidades de colaboração e para auxiliar ou mediar o desenvolvimento de relações interpessoais positivas, pautados nos princípios, né, sociomoral entre as crianças, os professores necessitam de oportunidades para refletir e aprender sobre suas habilidades sociais. E que, conforme propõe, né, a aprendizagem social, o aprendizado de habilidades sociais, elas podem ocorrer tanto por meio de experiências e da observação, que podem ser mantidas ou modificadas conforme as consequências sociais. E, desse modo, identificamos que a pré-escola é um ambiente riquíssimo para a gente promover isso, ainda mais tendo um agente social como professor. Por quê? Porque o professor, no contexto da sala de aula, é o agente que possui o maior repertório de habilidades sociais
para mediar e interagir com esses alunos, de modo que ele possa ser um agente social de aprendizado, possa ser um modelo comportamental para as crianças que estão ali presentes. Na pré-escola, uma importante variável que auxiliam as crianças, né, a estabelecer relacionamentos interpessoais positivos é a autorregulação. Mas o que estamos chamando de autorregulação? Aquele mecanismo, né, de controle ou motivadores de comportamentos do indivíduo. Mas, por essa razão, considera-se relevante identificar as possibilidades de ação preventiva no contexto escolar para problemas de comportamento infantil, a partir do campo teórico e prático das habilidades sociais. E se começarmos, né, a atuar na prevenção desde a primeira fase escolar, certamente essas crianças no futuro e ao longo do seu percurso acadêmico terão bem menos problemas comportamentais e mais alto índice de habilidades sociais e relacionais. Mas então, trouxemos como questão de pesquisa, né, quais estratégias os professores relatam para a resolução de conflitos interpessoais entre crianças na pré-escola. Mas, para pensarmos como esses professores atuam, precisamos identificar que a percepção, a forma como a mediação e a intervenção de conflitos interpessoais requer dos professores uma observação atenta, com condições de intervenção adequada e conhecimento e controle das suas próprias habilidades sociais, de modo, né, que esses professores possam ter consciência, né, dos seus comportamentos antecedentes, né, ele observa os comportamentos que ocorreram, para então ele prever quais situações ele irá intervir e como intervir efetivamente, de modo a desempenhar de forma assertiva essa mediação. Logo, tem-se como objetivo descrever as estratégias de regulação emocional dos professores para auxiliar na resolução de conflitos interpessoais entre crianças da pré-escola. Como método, né, o projeto de pesquisa ele foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São Carlos e deu-se início apenas após a sua aprovação. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e então identifica-se, né, que essa discussão de hoje trata-se apenas de uma fração de uma pesquisa de doutorado, cuja temática provisória é curso online a professores em habilidades sociais para a inclusão de crianças com deficiência na pré-escola. Utilizamos como ambiente virtual de aprendizagem a plataforma do Google, Sala de Aula, na qual foram disponibilizadas videoaulas semanais com atividades interativas propostas, tanto de cunho qualitativo quanto de cunho quantitativo. Participaram, então, 30 professores com experiência na educação infantil de rede pública e privada, com idades que variaram de 26 a 51 anos e, ainda assim, parte de professores com experiência no atendimento educacional especializado. O curso ocorreu ao longo de 90 dias. Os instrumentos quantitativos, né, aplicados tanto na avaliação pré-teste quanto na avaliação pós-teste, eram o questionário de conhecimento sobre habilidades sociais e habilidades sociais educativas, que foi desenvolvido tanto pela pesquisadora quanto pela orientadora e avaliava o conhecimento geral sobre o campo teórico e prático das habilidades sociais. Um questionário de habilidades sociais educativas no cotidiano da pré-escola, que mensurava a frequência com que os professores desempenhavam comportamentos de habilidades sociais educativas em situações específicas da pré-escola, como, por exemplo, durante cantigas de roda, durante uma brincadeira, durante uma atividade e durante um conflito interpessoal, e também um questionário de validação social do curso, que avaliou os benefícios da participação do curso de formação pelo participante. A discussão de hoje
está baseado apenas em um fórum de discussão semanal que ocorreu após a publicação de uma videoaula e que se refere à segunda aula de 12 aulas disponibilizadas. Para a análise de dados, utilizou-se o software Iramutec, que tem sido utilizado com grande frequência para auxiliar pesquisadores que fazem avaliações de cunho qualitativo. Então, o software Iramutec, ele constitui-se como uma ferramenta que faz diferentes análises de dados textuais por meio de classificação de palavras, tanto pela frequência quanto pela concorrência e organização em categorias e representações gráficas. Ele requer um reajuste do corpus textual para, então, conseguirmos fazermos a análise. Para esse enxerto, nós estamos tratando de uma análise lexicográfica de similitude que foi gerada, ela é gerada com base na teoria dos grafos e foi possível identificar por meio da concorrência de palavras ou termos de maior importância relatados pelos participantes e suas possíveis relações. E, posteriormente à análise dos dados pelo software, nós realizamos a análise de conteúdo a partir da subjetividade do pesquisador. Então, como resultado da análise de similitude, nós temos algumas palavras que constituem-se o núcleo dessas discussões, como, por exemplo, professor, do qual subsaem vários núcleos e alguns subnúcleos. Então, professor, educação, precisar e criança são os núcleos principais a partir da discussão das falas dos participantes. E então, nós temos os seguintes subnúcleos. Professor, como pontuar, tornar, base, trazer, contexto, promover, social e importância. O núcleo educação está interligado com o subnúcleo infantil, formação e família. Precisar está ligado à dia e habilidade e criança ligado a lidar e a construir. Então, por meio dessas palavras, a partir do contingente dessas palavras, nós podemos identificar que as palavras ou termos, eles recorrem à principal característica da ação docente, o cuidar e o ensinar. Então, nós estamos tratando de uma categoria de análise chamada de agente social de aprendizagem. Então, nessa etapa de ensino, nós podemos ver que o professor gerencia e toma, em grande parte, as decisões pela turma conforme a sua percepção. Logo, é muito importante que o professor que esteja atuando nessa etapa da escolarização tenha muita segurança e um repertório de habilidades sociais bastante coerente. Por quê? Para que o desempenho de habilidades sociais venha com uma estratégia de modelação ou modelagem para que possam auxiliar essas crianças na aprendizagem de habilidades sociais infantil, conforme podemos ver nessa fala ilustrativa. Penso que alguns fatores, como, por exemplo, o baixo repertório de habilidades sociais educativas, ou ainda o desconhecimento sobre como lidar com essas situações, acaba impossibilitando a promoção das habilidades de autorregulação dos alunos, pois quando se trata de comportamentos desejáveis para uma sala de aula, tendemos a utilizar práticas autoritárias para controle, pois queremos sanar o conflito de imediato e acabamos nos esquecendo de que essas habilidades socioemocionais também fazem parte do processo de aprendizagem. Opinião da professora 5. Nós podemos identificar que, para promover a autorregulação emocional dos alunos, a professora considera como relevante avaliar as suas próprias habilidades sociais educativas, para então identificarmos que essa reflexão permitiu-nos compreender que, para lidar com as contingências, os professores acabam utilizando práticas pouco efetivas, que pouco contribuem para mudanças de comportamento ou para sanar o problema. Para auxiliar as crianças a adquirir ou ampliar seus repertórios de habilidades sociais e resolver os conflitos cotidianos,
é importante que o professor utilize estratégias que incentivem a autonomia destes a mais tenra idade e auxiliá-los por meio de estratégias que favoreçam o controle de impulsos, quando a gente volta na autorregulação e a cooperação, e pensar na solução de conflitos, e considerar principalmente o ponto de vista e os sentimentos dos que estão envolvidos naquela questão, conforme podemos ver por uma fala ilustrativa. Na prática docente, já me vi em situações delicadíssimas e que, para resolver um conflito ou demanda comportamental, precisei mobilizar inúmeras estratégias para ver o que daria mais certo, para entender aquela criança. Fato que, à medida que amadurecemos nossa prática, vivenciamos o contexto educacional, aprofundamos estudos e o principal, que é conhecemos cada criança que atendemos, algo complexo e nada fácil ou rápido de ser feito, essas variáveis nos trazem melhores ferramentas para a resolução de conflitos, para que estes não se tornem confrontos. Como professora de educação infantil, é recorrente em minha prática ter que lidar com conflitos e sei que na minha atuação, não isolada, pois outros parceiros também precisam estar envolvidos nesse processo para auxiliar no desenvolvimento da criança, especialmente a família, é de extrema importância. E o que fizermos pode deixar marcas. E eu, particularmente, quero que as minhas crianças tenham as melhores marcas, as melhores memórias afetivas do tempo que estivermos juntos e de tudo que fizermos, seja para potencializar seu aprendizado e desenvolvimento integral. Nós podemos identificar aqui num trecho que a professora em si, ela não tem muita segurança da prática, da estratégia que ela vai utilizar. Tanto é que ela utiliza inúmeras estratégias, mas que ao longo do percurso da sua atuação prática, ela vai aprimorando suas habilidades sociais e educativas. E ainda assim, ela percebe-se como importante agente social e, além disso, a necessidade de haver outros colaboradores para auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então, podemos dizer, como discussão, que os professores, eles se reconhecem, sim, como agentes sociais de aprendizagem, mas também sentem que precisam voltar-se para eles mesmos a fim de analisar e autoavaliar-se quanto às suas próprias estratégias de regulação emocional, de modo a ofertar suporte adequado às respostas não sociais das crianças, e a fim de utilizar tais situações como condição de ensino e aprendizagem de comportamentos sociais desejáveis. Por isso, a consciência da prática, elas trazem tanto inovação e ação para o ensino de comportamentos socialmente desejáveis e não necessariamente só a contenção do problema de comportamento. Então, precisamos destacar que outros fatores, tais como déficits de formação, a falta de apoio e comportamentos inadequados, eles acabam por interferir negativamente na execução de propostas educativas pelos docentes que venham a ensinar conteúdos de habilidades sociais. Como conclusão, nós então retomamos o nosso objetivo, nós descrever as estratégias de regulação emocional dos professores para auxiliar na resolução de conflitos interpessoais de crianças da pré-escola. Então, na prática cotidiana, os professores destacaram que para agir nos conflitos interpessoais e promover a aprendizagem social, eles dependem da observação e análise dos seus próprios desempenhos, especialmente os relacionados às habilidades sociais, e que isso são aperfeiçoados ao longo do processo. Os participantes também indicaram a relevância de propostas de formação continuada ou de formação inicial que envolvam diferentes domínios, tais como cognitivos, emocionais e comportamentais. De tal modo que novas pesquisas podem ampliar a discussão com análise funcional dessas estratégias de manejo de conflito a partir de exemplos da prática de cada um desses participantes. Por fim, nós temos as nossas referências e meu muito obrigada. Vamos lá às nossas discussões. Olá a todos e todas, meu nome é Yara da Silva Freitas,
Vou apresentar o trabalho intitulado Habilidades Sociais Educativas e Planejamentos Voltados ao Desenvolvimento Socioemocional na Educação Infantil. Esse trabalho se trata de um recorte de um estudo de mestrado já concluído, que foi desenvolvido junto à professora doutora Márcia Mello, que foi também orientanda da pesquisa. Atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Esse trabalho se ancora principalmente em 3 pilares, que são planejamento de ensino, comportamentos pró-sociais e habilidades sociais. A literatura aponta que planejamento de ensino confere intencionalidade à ação educativa e se referem a traçar, programar, registrar a proposta de trabalho do professor, uma vez que, se esta não é documentada, corre-se o risco de que as ações não venham a ser executadas na prática e permaneçam no campo da imaginação, das concepções e das intenções. Mais especificamente no que se refere à educação infantil, autores têm apontado que é necessário que se desenvolva um contrato de ensino que promova competências, ou seja, é necessário que se planejem atividades voltadas a promover competências junto às crianças na educação infantil, uma vez que o exercício da cidadania se inicia na infância, nas relações de reciprocidade, na convivência, no olhar sobre o outro e para o outro, nos relacionamentos interpessoais. E esses temas são englobados pelo desenvolvimento socioemocional, que, por sua vez, abarca comportamentos pró-sociais. Comportamentos pró-sociais se referem a ações voluntárias, aliás, eles são, por definição, ações voluntárias direcionadas a beneficiar outros indivíduos. Então, é necessário que um grupo, um indivíduo ou um grupo, com sua ação, beneficie outro indivíduo ou outro grupo, independentemente de se aquele que realizou a ação tenha tido vantagem ou não. Esses comportamentos têm sido categorizados em grupos como ajudar, compartilhar, cooperar, reconfortar, sendo essas categorias bastante frequentes em crianças pré-escolares. Por sua vez, as habilidades sociais, elas se referem, são por definição, comportamentos que possibilitam ao indivíduo lidar de maneira competente com situações sociais, beneficiando a qualidade das relações. Na infância, as habilidades sociais têm sido categorizadas como assertividade, autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia, fazer amizades, habilidades sociais acadêmicas e solução de problemas interpessoais. E existe ainda um grupo de habilidades sociais, uma classe de habilidades sociais específicas, que se chama habilidades sociais educativas. E essas são direcionadas intencionalmente à promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro, próprias às interações da tarefa de educar. Então, pode existir habilidades sociais educativas de pais, de professores. No caso do presente estudo, o foco será em habilidades sociais educativas do professor. Estudos apontam que professores com repertório elaborado de habilidades sociais educativas tendem a promover mais comportamentos pró-sociais e habilidades sociais nas interações com as crianças, uma vez que tal repertório permite o uso de estratégias educativas mais adequadas e mais eficazes. O presente estudo teve por objetivo descrever atividades planejadas por professores da educação infantil, com foco em conteúdos relacionados à promoção de comportamentos pró-sociais e habilidades sociais, bem como caracterizar o repertório de habilidades sociais educativas de professores. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, que foi realizado em uma escola da rede pública municipal, localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo.
Essa escola foi selecionada para participar do estudo por se tratar da maior instituição de ensino do município e também a maior instituição pública de ensino no que se refere à etapa da educação infantil, e também por essa escola se localizar em uma região com desafios sociais expressivos, né? Com problemas sociais expressivos que envolvem violência, tráfico de drogas, desemprego, número insuficiente de vagas em creches para crianças, entre outras. Participaram do estudo 4 professoras da educação infantil, do Jardim 1 e Jardim 2, etapas que compreendem crianças matriculadas com idades entre 4 e 5 anos, respectivamente. Essas professoras eram polivalentes e não contavam com assistentes em sua sala. Os instrumentos utilizados foram um inventário de habilidades sociais educativas do professor, IHSE-Prof, e um formulário de extração de dados do plano de aula semanal, elaborado pelas pesquisadoras do estudo, nos planos de aula desenvolvidos pelos professores, né? No que se refere ao inventário de habilidades sociais educativas, as pesquisadoras entregaram os protocolos das professoras, forneceram instruções sobre o seu preenchimento e sobre o período de devolutivo, né? Período para que as professoras pudessem retornar o protocolo às pesquisadoras. Em seguida, no que se refere à análise, foram seguidas as pautas e recomendações específicas do instrumento, orientadas pelos autores. No que se refere aos planos de aula, os dados foram categorizados e submetidos à avaliação de 2 juízes independentes, que tinham um nível de pós-graduação em psicologia. Os dados foram submetidos aos juízes com vistas à validação das categorizações realizadas pelas pesquisadoras, inicialmente. Em seguida, no que se refere à análise, aliás, os dados foram dispostos em planilhas. Em seguida, foram calculadas as frequências de atividades planejadas em cada categoria e realizadas análises descritivas. O projeto foi aprovado, né, que se refere a essa pesquisa, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e seguiu os procedimentos éticos de respeito aos voluntários e à instituição, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Gostaria de trazer um pouco da caracterização da amostra. As professoras participantes do estudo serão identificadas a partir de agora como P1, P2, P3 e P4. A idade das professoras variou entre 28 e 46 anos. Todas tinham graduação completa em pedagogia e 3 tinham pós-graduação, nível de pós-graduação também completo, o titulato sim. Uma das professoras tinha pós-graduação em computação de história, uma delas tinha vários cursos de especialização, aliás, né? Então, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, artes, alfabetização e letramento, e uma delas tinha alfabetização e letramento. P1 e P2 eram professoras do Jardim 1, P3 e P4 eram professoras do Jardim 2. Cada professora tinha, em média, 25 crianças por sala, o que é um número bastante alto na educação infantil, contando que essas professoras não tinham um assistente, nem estagiários na sala. No que se refere aos dados propriamente ditos do repertório de habilidades sociais educativas das professoras, os dados apontam que, no que se refere à escala 1, denominada Organizar Atividade Interativa em seu fator geral, 3 professoras tiveram seu repertório classificado como mediano inferior e uma como deficitário. Já no que se refere à escala 2, Conduzir atividade de forma interativa, 2 professoras tiveram seu repertório classificado como deficitário, no fator geral, uma como mediano inferior
e uma como mediana superior. Embora essa professora, né, neste fator geral dessa escala específica, tenha apresentado, tenha tido seu repertório classificado numa posição mais acima, é válido ressaltar que no fator geral da escala 1, ela teve classificado como deficitário. Algo a destacar também é que a escala 2, principalmente no que se refere aos fatores cultivar afetividade, apoio, bom humor, aprovar e valorizar comportamento, ela está altamente relacionada com práticas potencialmente promotoras de comportamentos pró-sociais e habilidades sociais pelos educadores. Mas as professoras participantes dessa pesquisa tiveram resultados que mostram a necessidade de formação de todas das 4 em habilidades sociais educativas. E a literatura aponta que os professores podem promover o desenvolvimento socioemocional das crianças. No entanto, muitas vezes eles precisam de formação para tal. E muitas vezes, aliás, a literatura aponta que os professores, o foco das formações, da formação, da graduação, é muito mais no desenvolvimento psicomotor e cognitivo, né, de outros conteúdos pedagógicos, do que voltado ao desenvolvimento socioemocional das crianças, o que é particularmente preocupante, uma vez que os objetivos, os propósitos da educação infantil envolvem o desenvolvimento integral das crianças, e não só o desenvolvimento intelectual ou físico, por exemplo. Como eu disse anteriormente, nós categorizamos as atividades planejadas pelas professoras em várias categorias, né? Categorias, na verdade, propostas com base na literatura referente ao campo das habilidades sociais na infância e de comportamentos pró-sociais em pré-escolares, e gostaria de trazer alguns exemplos. Algumas atividades, seus títulos eram autoexplicativos e outras não. Então, por exemplo, no que se refere às categorias de comportamentos pró-sociais, a categoria cooperar abrangeu a atividade trabalhando a cooperação. E em relação às categorias relacionadas a habilidades sociais na infância, nós obtivemos registros em civilidade, que compreendeu, sobretudo, atividades relacionadas a combinados, a pode ou não pode, palavras mágicas que envolviam obrigada, por favor, com licença, desculpa. Essas categorias envolveram também registros na categoria habilidades sociais acadêmicas, como desenho dirigido. E, no entanto, o maior número de registros foi nas categorias outros conteúdos de socialização, que envolvia conteúdos relacionados à socialização, mas que não se enquadravam, né, no que se refere às categorias de comportamentos pró-sociais ou habilidades sociais. Essas envolveram, sobretudo, rodas de conversa sobre diversos temas, como me reconheço, espelho, registro sobre o sabor da luva, que se referia a uma leitura, né, e a um registro subjetivo sobre qual sabor as crianças achavam que a lua tinha, roda de conversa sobre o melhor amigo, e entre outros assuntos também. E, além disso, o maior número de registros mesmo, de atividades mais variadas, foram na categoria que envolvia outros conteúdos pedagógicos, ou seja, não envolvia conteúdos diretamente relacionados à promoção da socialização ou comportamentos pró-sociais e habilidades sociais. Então, tinham atividades relacionadas à alfabetização, cruzadinha, operações matemáticas, elaboração de cartazes, gráficos, atividades com colagem, massinha, desenho livre, leituras diversas. Como já foi abordado, esse gráfico ele dá uma dimensão para a gente sobre a quantidade de atividades planejadas em cada categoria e o número de atividades e planejamentos apresentados por cada professora. Então, algo importante a salientar.
P1 e P4 estiveram com suas turmas ao longo de todo o ano letivo. A pesquisa foi realizada ao longo de um ano letivo, né? É importante destacar. E P2 e P3, por questões relacionadas à licença saúde, não estiveram com a turma ao longo de todo o ano. Então, P2 esteve durante o terceiro e quarto bimestre, P3 esteve do primeiro ao terceiro bimestre. Isso interferiu também na quantidade de planejamentos apresentados pelas professoras. Apesar disso, P1, por exemplo, esteve com a turma ao longo de todo o ano, mas ela não apresentou nenhum planejamento. Em contraposição, P4 foi a professora que apresentou planos ao longo de todas as semanas de todos os bimestres escolares. E no que se refere aos planejamentos no interior de cada categoria, como eu disse agora há pouco, é possível perceber que, nas categorias relacionadas a comportamentos pró-sociais, houve uma atividade planejada em uma categoria, por cooperação. Em relação a habilidades sociais, houve 8 na categoria civilidade, 3 na categoria habilidades sociais acadêmicas. No que se refere a outros conteúdos relacionados à socialização, nós tivemos um maior número de atividades planejadas, mas ainda assim, bem pouco comparado ao número de planejamento de atividades relacionadas a outros conteúdos pedagógicos. Então, esses dados apontam que comportamentos pró-sociais receberam pouco foco no planejamento das professoras participantes, mas esse dado corrobora outros achados da literatura de que conteúdos relacionados ao desenvolvimento socioemocional das crianças têm recebido foco desproporcionalmente menor quando comparados com conteúdos relacionados a outros conteúdos pedagógicos, ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo, alfabetização, por exemplo. E a literatura aponta que a ausência de um currículo forte, no que se refere, um currículo robusto, né, bem elaborado, planejado e existente na escola, no que se refere ao desenvolvimento socioemocional na educação infantil, pode afetar negativamente o potencial de as crianças aprenderem comportamentos pró-sociais e habilidades sociais. Esse estudo apresenta algumas limitações, entre elas o número reduzido de planejamentos analisados, decorrente do pequeno número de professoras participantes, né, e de uma escola só. Então, sugere-se o que não nos permite o estabelecimento de generalização, mas nos convida a um diálogo. Então, sugere-se que estudos futuros compreendam um número maior de professores participantes, um número maior de planejamentos analisados e de escolas participantes. Além disso, sugere-se também que participem escolas de diferentes contextos, né, de diferentes regiões do país, uma vez que as escolas no Brasil também apresentam sua diversidade, e também nas regiões. Como eu disse, o estudo convida também ao diálogo e ao investimento na formação inicial e continuada de professores, seja na graduação em pedagogia, como na formação continuada oferecida na pós-graduação, bem como nos cursos oferecidos pelos municípios ou pelo Estado, e convida gestores de políticas públicas nesse sentido e gestores escolares à discussão sobre quais são as necessidades dos professores em relação ao planejamento, qual é o tipo de apoio que os professores precisam, e esses dados possuem implicações ainda para a investigação do status do ensino de psicologia nos cursos de graduação em pedagogia. Os professores têm apontado que os cursos são essencialmente teóricos, pouco voltados à prática, e são focados a conteúdos outros conteúdos pedagógicos que não envolvem o desenvolvimento socioemocional das crianças,
os aprendizados voltados à inclusão, e nesse sentido é necessário que planejamentos no ensino de psicologia, principalmente no que se refere à psicologia do desenvolvimento, sejam repensados, sejam considerados e adequados às reais necessidades de formação dos professores. Sugere-se que, para estudos posteriores, além do maior número de participantes, também sejam investigadas quais são as atividades que os professores realmente desenvolvem no que se refere à promoção de comportamentos pró-sociais, habilidades sociais, ou a socialização de um modo em geral, porque pode ocorrer que o professor não esteja documentando do modo como a gente está procurando, mas eles estejam realizando. E é necessário investigar também qual é o lugar que esses conteúdos têm nos planos da escola, no projeto político-pedagógico de cada escola. As referências, tem aqui meu contato, muito obrigada. Olá, eu sou a Fernanda Calabar, estou muito feliz em estar aqui no 8º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e Relacionamento Interpessoal. Sou doutora em Psicologia Social e estou aqui representando as minhas colegas, a professora doutora Vanessa Barbosa Romeira Leme, que foi minha orientadora no doutorado, e a doutoranda e mestre Priscila Sá da Silveira. Todas nós, da UERJ, e o meu trabalho tem como título Repertório de Habilidades Sociais e de Habilidades Sociais Educativas de Educadores Sociais e Adolescentes de Instituição de Acolhimento. Este trabalho teve o apoio financeiro do CNPq. E hoje eu vou trazer um recorte da minha tese de doutorado, que teve como título Desenvolvimento Socioemocional de Adolescentes em Acolhimento Institucional e Habilidades Sociais Educativas de seus educadores sociais. Avaliação e grupo psicoeducativo. A tese foi defendida agora em fevereiro, então foi dividida em 3 partes, o meu trabalho. A primeira parte foi a parte quantitativa, que teve por objetivo descrever e associar as variáveis tanto dos adolescentes quanto dos educadores sociais, variáveis essas que tinham indicadores de proteção e de risco, como habilidades sociais educativas, satisfação com a vida, expectativa de futuro, de adolescentes em acolhimento institucional. A parte 2 compreendeu um estudo qualitativo, por meio de grupos focais com educadores sociais, para identificar o que eles percebiam em relação ao trabalho e em relação com os adolescentes. E a parte 3 foi um estudo quali-quanti, com a criação de um grupo psicoeducativo para compreender as habilidades sociais e habilidades sociais educativas de educadores sociais. Então, foi um estudo descritivo e correlacional, com a amostra selecionada por conveniência e abordagem quali e quanti. Para esta apresentação de hoje, eu focarei nas variáveis da parte 1, especificamente habilidades sociais de adolescentes e habilidades sociais educativas de seus educadores. Então, é um recorte da parte 1 da tese da primeira autora. A minha tese se baseou na teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento humano é definido como um fenômeno de continuidade e de mudanças das características biopsicológicas dos seres humanos como indivíduos e grupos. Esse processo perpassa todo o ciclo de vida do indivíduo, por meio de sucessivas gerações ao longo do tempo histórico, tanto passado quanto presente. Por ser considerado como premissa básica da teoria dos sistemas ecológicos, o desenvolvimento ocorre por meio de processos de interação recíproca, que se constitui como uma função das forças que fluem de várias configurações e das relações que são estabelecidas entre essas configurações.
Para que a interação estabelecida no desenvolvimento seja adequada, é preciso que esta ocorra por períodos prolongados de tempo. À medida que as interações no ambiente se constituem de forma duradoura, passam a ser referidas como processos proximais, funcionando assim como motores do desenvolvimento. Bronfenbrenner enfatiza a importância da análise da relação entre a pessoa e os seus contextos a partir do modelo PPCT, que se constitui com 4 elementos principais que se interrelacionam, que é o processo proximal, pessoa, contexto e tempo. Nesse sentido, o processo constitui o núcleo do modelo, como uma forma de interação entre a pessoa e o ambiente, recebendo destaque como principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento. Então, através dessa imagem, nós podemos ver as interações que estão estabelecidas entre adolescentes e educadores nos sistemas, tanto no micro, que são as relações que são estabelecidas face a face, no meso, que é a união de mais de um microsistema, o exossistema e o macrosistema, que vai se afastando, então, diretamente desses sujeitos que estão aqui nessas relações. Nesse sentido, neste trabalho, foi possível identificar o processo proximal de adolescente e adolescente, adolescente família, adolescente educador, a pessoa, adolescente e educador, o contexto, a instituição, as políticas públicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o tempo, as mudanças estabelecidas pelo ECA. E por que estudar adolescências em acolhimento institucional? Porque a adolescência compreende um período de transição do desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, que é permeado por mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Ser adolescente na contemporaneidade pode se estabelecer de diversas maneiras, construído de acordo com as peculiaridades de cada lugar e cultura. Tem relação com fatores multicausais, como aparência física, uso de um tipo de linguagem específica, modo de questionar, criatividade, responsabilidade, entre outros. A lei que estabelece, né, as diretrizes em relação aos adolescentes e às crianças é o ECA. E para este trabalho, nós usaremos aí a faixa etária de 12 a 18 anos de idade. O ECA afirma que quando os direitos desses sujeitos são violados, eles podem ser encaminhados provisoriamente, como medida excepcional, caso não seja levado para a família de origem, ao acolhimento institucional. E os dados são alarmantes. Em 2022, 29.837 crianças e adolescentes estavam nas 5.388 entidades acolhedoras. E os motivos são diversos para eles estarem nesta situação, seja exploração, abuso sexual, trabalho infantil, condição de rua, dependência química, falecimento dos pais, violência doméstica, física, negligência e a saúde mental dos pais. A literatura demonstra que os efeitos da institucionalização precoce e prolongada ao cuidado compartilhado e coletivizado podem criar condições à manifestação de distúrbios psicológicos e de sofrimento psíquico. Nesse sentido, foi possível identificar que a maior parte dos acolhidos são adolescentes. Eles permanecem por um longo período de tempo, raramente são adotados, e também foi possível perceber poucos estudos e intervenções que foquem exatamente em adolescentes e educadores sociais, demonstrando ser um tema, então, de pouca representatividade nacional. Esse recorte, esse trabalho que estou apresentando hoje, então, tem por objetivo caracterizar e associar as habilidades sociais de adolescentes em acolhimento institucional e as habilidades sociais educativas dos educadores sociais. Iremos olhar apenas para esse recorte da tese, da parte 1 da tese. E por que pensar nos educadores sociais? Porque os educadores sociais, eles exercem um papel de cuidado, seja em relação à alimentação, higiene, fortalecimento da autoestima, proteção, organização do ambiente, entre outras tarefas. Eles fazem acompanhamento em serviços de saúde, escolas, além do apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento da instituição. Foi possível perceber
que os educadores sociais precisam apresentar, precisam ter alguns itens essenciais para executarem o trabalho, como clareza quanto à sua função, suporte psicológico, capacitação adequada e práticas educativas e interações positivas. Nesse sentido, as habilidades sociais são ferramentas que poderão instrumentalizar tanto adolescentes quanto os educadores sociais. O conceito de habilidades sociais do Delprete e Delprete, afirmam que é um construto descritivo dos comportamentos sociais valorizados em determinada cultura, com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, seu grupo e comunidade, que podem contribuir para um desempenho socialmente competente em tarefas interpessoais. Identificamos algumas habilidades sociais específicas para adolescentes em acolhimento, como empatia, autocontrole, expressividade emocional, assertividade, civilidade e solução de problemas interpessoais. Já as habilidades sociais educativas referem-se a comportamentos sociais voltados para promover o desenvolvimento e aprendizagem do outro. Essas habilidades, esses comportamentos, eles são capazes de produzir ou gerar mudanças positivas no desenvolvimento socioemocional dos adolescentes. Algumas habilidades específicas para educadores sociais que são relevantes, como estabelecer limites, corrigir e controlar, demonstrar afeto e atenção, conversar, dialogar e induzir disciplina. Dessa forma, foi possível perceber que, apesar da potencialidade dos educadores sociais favorecerem o desenvolvimento socioemocional dos adolescentes em acolhimento, a revisão da literatura identificou uma série de lacunas. E por ser um tema com pouca representatividade em pesquisa científica nacional em relação a intervenções com educadores de acolhimento institucional para adolescentes, identificamos, então, a importância de se investigar a formação desses sujeitos para o desenvolvimento de boas práticas na instituição. Bom, lá na tese, o que conseguimos identificar, que as habilidades sociais, elas se associam com a satisfação com a vida. Então, as habilidades sociais, principalmente as acadêmicas, a assertiva, a expressividade emocional, solução de problemas interpessoais e autocontrole, influenciam na satisfação com a vida. Já as habilidades sociais, principalmente civilidade, assertividade e empatia, contribuem para as expectativas de futuro de adolescentes. Tanto a satisfação com a vida e expectativa de futuro também são variáveis que se correlacionam. Entretanto, não foi encontrado nenhum estudo que procurou investigar esses três construtos em uma única pesquisa, com adolescentes em instituição de acolhimento. Por isso, voltamos à tese para fazer essas identificações, essas correlações, e na parte 1, vamos caracterizar aí as habilidades sociais e habilidades sociais educativas dos educadores sociais. Da parte 1 da tese, participaram 50 adolescentes, sendo a maioria meninos. Como critério de inclusão, nós colocamos o tempo de acolhimento superior a 1 mês, e o critério de exclusão foi estabelecido a presença de transtorno grave do desenvolvimento. Então, é possível perceber que, em relação aos adolescentes, a maioria eram homens, meninos, a maioria era negro e pardo, 92% frequentavam a escola, entretanto, possuíam índices elevados de reprovação escolar, e a maioria estava aí com a destruição do poder familiar, ou a suspensão. Em relação aos educadores, 14 educadores participaram, sendo 8 homens, com idades entre 19 e 64 anos. Como critério de inclusão, nós estabelecemos o tempo de trabalho superior a 1 mês e o critério de exclusão não ser educador social lá na ficha trabalhar, na ficha de trabalho, no caso. Os instrumentos utilizados. Os adolescentes responderam ao questionário de investigação geral para crianças abrigadas, que aborda diferentes aspectos da vida de uma instituição de acolhimento.
No caso, eram questões como dados pessoais, motivo, tempo de acolhimento, a investigação sobre a própria vida. Nesse trabalho, nós selecionamos alguns itens, como os dados pessoais da criança e dados sobre abrigamento. Em relação ao inventário multimídia de habilidades sociais para crianças, nós escolhemos este instrumento por identificar que a faixa etária não era condizente com a série, uma diferença entre idade e série. Como é um inventário que é muito visual, que ele te dá uma possibilidade de interação de comportamentos com pares e adultos, resolvemos utilizar esse instrumento, que é um sistema de autoavaliação multimídia contendo 21 sequências filmadas que retratam situações do cotidiano escolar de crianças, do ensino fundamental e suas interações com pares e com adultos. Cada situação cria um contexto onde determinada habilidade social é requerida, e para cada uma delas são apresentadas 3 possibilidades de reações, uma habilidosa, uma passiva e uma agressiva, nos quais, né, há uma escolha de qual comportamento ele emitiria. Utilizamos também o questionário de habilidades sociais e educativas do cuidador, versão adolescente, com 15 itens que descrevem comportamentos sociais apresentados em relação do cuidador para com o adolescente. Então, foram questões como: ele conversa comigo sobre meus planos e atividades, ele sabe que eu estou triste. Foi utilizado também a escala global de satisfação com a vida para adolescentes e a escala de expectativas de futuro, que neste trabalho nós não abordaremos. Em relação aos instrumentos dos educadores, o questionário de caracterização dos educadores, que investiga as características sociodemográficas, como nome, sexo, idade, naturalidade. O inventário de habilidades sociais, o IHS-2. Neste sentido, nós procuramos entender as habilidades sociais em diferentes situações, como trabalho, escola e família. Utilizamos também o inventário de habilidades sociais e educativas, PAES, que para este trabalho, para a tese, nós modificamos o termo pais para educadores e modificamos as nomenclaturas de alguns itens, como faço perguntas a meu filho, que o levam a pensar e refletir, por faço perguntas ao adolescente, que o levam a pensar e refletir. Esse instrumento descreve comportamentos sociais apresentados na relação com os filhos, no caso, com os adolescentes. A classificação socioeconômica, que faz um levantamento das condições e bens de consumo e orçamento das famílias. As etapas da coleta de dados. Primeiro, fizemos um levantamento das instituições públicas no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, no módulo Criança e Adolescente. Incluímos 3 instituições particulares próximas ao UERJ. Nesse sentido, fizemos o primeiro levantamento com 29 instituições, mais as 3 instituições particulares. Houve o contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, com parecer descrito à tela. Houve a entrega da documentação na Secretaria, no qual foram aprovados 11 instituições para a coleta de dados. Foram realizadas o contato com essas instituições. Percebemos que algumas casas estavam desativadas e eram casas de passagem, que não contemplavam, então, os critérios de inclusão e exclusão para participar da pesquisa. Foi feito o contato com as 9 instituições para agendar as datas das coletas. No caso, ficaram 6 instituições públicas e 3 particulares. Houve a seleção dos participantes, quem estaria disponível no dia, que não estaria fazendo algum serviço fora ou estudando, né? A assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelos responsáveis legais, os coordenadores e dos educadores sociais. A assinatura do termo de assentimento pelos adolescentes. Após esse processo, o treinamento da equipe, da pesquisadora e colaboradora, no caso, a terceira autora do trabalho, que na época era aluna de mestrado. Houve, então, a aplicação dos instrumentos de forma individual, em pequenos grupos, caso tinham algumas dúvidas, as facilitadoras, né, faziam a leitura, tanto a pesquisadora quanto a colaboradora, caso não, eles faziam de forma individual. E os educadores também respondiam da mesma forma, por volta de 60 minutos, a descrição dos instrumentos. Para análise de dados, nós utilizamos o SPSS,
Para a caracterização do repertório de habilidades sociais e habilidades sociais educativas, foram apurados os instrumentos conforme o manual. E na análise de correlação, adolescentes e educadores sociais, correlação não paramétricas de Spearman. Resultados. Em relação ao repertório de habilidades sociais dos educadores sociais, o IHS-2, foi possível perceber que a maioria foi classificado como repertório acima da média. As pesquisas mostram que habilidades sociais são relevantes para a prática profissional do educador. Em relação ao IHS-PAS, o score total apresentou o resultado elaborado e médio, em que todos os educadores se avaliaram muito positivamente em termos de habilidades sociais educativas. Esse resultado vai ao encontro da investigação de Guerra, que também encontrou que a maioria dos educadores, dos cuidadores, também se situaram no quartil superior. Em relação à caracterização do repertório de habilidades sociais e habilidades sociais educativas dos educadores sociais, os resultados demonstraram correlações positivas entre o total da reação socialmente habilidosa com o total do IHS-PAS, no caso, EDU, né? Nos itens limites, conversar e disciplina. De fato, altos índices em habilidades sociais e educativas podem contribuir para a competência social no contexto institucional e na prática profissional de educadores sociais. No que diz respeito aos resultados dos adolescentes, a maioria dos adolescentes apresentou repertório bom em habilidades sociais, principalmente as clássicas e ações socialmente habilidosas, assertiva e autocontrole. Esse achado corrobora a literatura, né, que demonstra que as habilidades sociais, principalmente a assertividade e autocontrole, está associada à percepção de maior bem-estar subjetivo, o que contribui para a satisfação com a vida, aumenta a probabilidade de relatos de afetos positivos, autoconfiança, autoestima e bom humor. Estudos destacam que o desenvolvimento das habilidades sociais em adolescentes acolhidos pode contribuir para o estabelecimento de relações satisfatórias com seus familiares e, consequentemente, com a satisfação com a vida. Em relação às associações entre as variáveis dos adolescentes e educadores, os dados encontrados nas correlações demonstraram aí, né, que o fator assertividade dos educadores sociais correlaciona-se negativamente com a assertividade da reação não habilidosa passiva dos adolescentes. O que isso significa? Significa que quanto menos habilidades assertivas o educador possuir, maior a chance de o adolescente desenvolver reações não habilidosas passivas quanto à assertividade. Conclusão. Em relação aos adolescentes, a maioria dos adolescentes apresentou bom repertório em habilidades sociais, principalmente as classes de assertividade e autocontrole. Em relação aos educadores, as habilidades sociais e educativas dos educadores a associaram positivamente com satisfação com a vida, religião, saúde, expectativa de futuro. A maioria dos educadores apresentou repertório acima da média em habilidades sociais e repertório elaborado em habilidades sociais e educativas. Como esse é um recorte da tese, né, eu trouxe os principais dados. Mas na tese há uma discussão em relação à satisfação com a vida, a expectativas de futuro e o quanto essas relações influenciam. Tanto adolescente influenciando o educador, quanto o educador influenciando no adolescente. Limitações. O número da amostra, que realmente, diante da quantidade de acolhidos, nós imaginávamos que teríamos uma amostra maior, entretanto, algumas intempéries como as poucas instituições, né, no caso que conseguimos a coleta, que fomos autorizados a fazer a coleta, os dados coletados com a maior parte com informantes de instituições públicas, porque tivemos aí 6 instituições públicas e 3 particulares, e o efeito da desejabilidade social, que pode ter influenciado na resposta dos educadores e adolescentes. E para a agenda de pesquisa, propomos ampliar pesquisas com as variáveis estudadas, ampliar o número da amostra com outros profissionais na própria instituição que exerçam a função de educar, e outros instrumentos, além dos de autorrelato, para evitar o efeito da desejabilidade social. É isso, muito obrigada a todos. Caso tenham interesse em entender um pouco mais sobre a tese, podem entrar em contato por este e-mail. Agradeço a participação, agradeço a todos que assistiram até aqui e até mais.
Boa tarde, meu nome é Daniele Pereira Lovato e hoje eu vou fazer a apresentação de uma parte da minha dissertação aqui no CIS. Eu vou falar hoje sobre as relações entre o clima organizacional, a satisfação e as habilidades sociais no trabalho, feitas por mim, pela professora doutora Fabiane Ferraz Silveira Fogaça e pelo professor doutor Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira. A parte da introdução. As empresas, elas são compostas por pessoas, sendo necessário uma manutenção dessas por meio de análises institucionais, como a investigação do ambiente de trabalho. O clima organizacional, ele aparece na literatura como o ânimo, a motivação, o grau de satisfação e rendimento dos funcionários. A satisfação no trabalho, ela já é apresentada na literatura como a compreensão dos sentimentos que emergem dentre os funcionários. E as habilidades sociais como um grupo de comportamentos emitidos frente a situações interpessoais. As organizações, elas estão buscando formas de melhorar o seu ambiente de trabalho. E é nessa parte que tanto a satisfação no trabalho, como o clima organizacional e as habilidades sociais se fazem importante. O objetivo do trabalho é analisar as percepções sobre clima organizacional, satisfação no trabalho e habilidades sociais de profissionais que atuam em instituições públicas e privadas, nas cidades pertencentes à região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é o RM Vale, no interior do estado de São Paulo, relacionados no contexto do trabalho. O método. A pesquisa, ela foi uma pesquisa de campo, quantitativa e exploratória descritiva. A área de realização foi feita na cidade de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté, que são as cidades mais populosas e também que contêm mais empresas no Vale do Paraíba. A população e a amostra. A amostra foi uma amostra por conveniência. Foram escolhidos profissionais ativos em empresas ou organizações públicas ou privadas de pequeno, médio e grande porte, tanto nacionais como internacionais. As idades dos participantes são entre 18 a 65 anos, de diversos cargos e que possuam pós-graduação ou sejam pós-graduandos, tanto lato quanto estrito sensu. E a pesquisa tem que contar com um mínimo de 20 pessoas. Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram o questionário sociodemográfico, a ECO, que é a escala de clima organizacional, a EST, que é a escala de satisfação no trabalho, e o IHS, que é o inventário de habilidades sociais. A coleta de dados foi feita por meio do questionário sociodemográfico, da ECO e da EST, com uma duração de 30 minutos para cada participante, e o IHS ele foi aplicado individualmente com duração de 15 minutos para cada aplicação. O procedimento da análise de dados. O questionário sociodemográfico, a ECO, a EST e o IHS, eles foram analisados de modo quantitativo e estatístico, seguindo a padronização dos autores, e a análise qualitativa foi feita por meio da interpretação dos dados gerados e a comparação dos dados coletados à luz dos estudos anteriormente feitos sobre a mesma temática que eu estou estudando. Os resultados e discussão. Os resultados e a discussão eles foram apresentados em 6 tópicos, que é a caracterização da amostra, os resultados gerais de clima organizacional da satisfação no trabalho e das habilidades sociais, as porcentagens e médias de clima organizacional, satisfação no trabalho e das habilidades sociais, a comparação dos resultados de clima organizacional, satisfação no trabalho e habilidades sociais por tipo de instituição, e a comparação dos resultados de clima organizacional, satisfação no trabalho e habilidades sociais por tempo que trabalha na instituição. A caracterização da amostra, que é o primeiro tópico. Foram 25 participantes que participaram dessa pesquisa. O gênero, 60% dos participantes do gênero feminino e 40% do gênero masculino. A formação, 92% dos participantes têm formação lato sensu e 8% formação estrito sensu. Os cargos, 56% são profissionais da saúde, 20% são diretores e gerentes
e 24% são demais cargos. O tempo na organização. 40% dos participantes estão na organização há mais de 10 anos, 32% estão na organização de 2 a 10 anos e 28% estão na organização de 1 a 2 anos. E o tipo de organização, 50% deles trabalham em empresas privadas e 44% em empresas públicas. O ramo da atividade dos participantes da pesquisa, né, na área que eles estão atuando, a maioria atua na área de educação, de defesa, saúde e beleza, e aí as demais áreas, administração, comércio, farmacêutico, jurídico, agronomia, automotivo, eles já são menos participantes que atuam nessas áreas. Bom, o clima organizacional. Esse é um gráfico que foi gerado com base nas respostas que os participantes fizeram sobre o clima organizacional de onde eles trabalham. Então, na média geral dos 25 participantes, 68% considera o clima organizacional do seu local de trabalho mediano e apenas 12% consideram como bom. Separando esse clima por instituições públicas e instituições privadas, nas instituições públicas, o clima está ligeiramente pior do que nas instituições privadas, porque para os participantes que trabalham nas instituições públicas, o clima é de ruim a mediano, nenhum avaliou como bom. E já os participantes das instituições privadas, pelo menos 22% deles considera o clima organizacional bom. Um clima organizacional mediano, ele é apontado na literatura como prejudicado e mais ou menos, gerando rivalidades, tensões, desinteresses e apatia por parte dos funcionários, para cumprir tarefas designadas, também surgem algumas doenças psicossomáticas, tem uma estagnação do negócio, entre outros fatores. Então, essa avaliação de clima organizacional mediano gera impactos negativos para a empresa. O clima organizacional também foi separado pelo tempo de carreira que a pessoa tem dentro daquela empresa. Então, olhando os 3 gráficos, o pessoal que está na empresa de 2 a 10 anos considera o clima organizacional também mediano e ruim. Não teve nenhuma avaliação boa. Porém, o pessoal que já está lá há mais tempo, está há mais de 10 anos, considera pelo menos 20% o clima organizacional como bom. Sendo então que as pessoas que já estão há mais tempo no seu trabalho, elas costumam perceber um clima melhor. Um estudo feito por Abreu, Silva e Almeida apontou que os funcionários que estão na empresa de 3 a 6 anos consideram o clima organizacional como ruim e mediano, havendo uma maior distância entre esse grupo. E os funcionários que já estão na empresa por cerca de 15 anos consideram o clima um pouco melhor, o que, segundo eles, demonstra que os funcionários se acomodaram referente aos problemas apresentados no local de trabalho com o passar dos anos. Então, quanto mais tempo o funcionário está na empresa, mais ele se acostuma com a cultura, com o clima, e ele já começa a ter uma visão diferente, uma avaliação melhor. Bom, o clima organizacional também foi separado pelos fatores que são avaliados, e dos 5 fatores, 3 tiveram mais destaque, sendo o conforto físico considerado como o mais bem avaliado pelos participantes e a recompensa o pior avaliado. Uma avaliação positiva do clima organizacional referente ao conforto físico e à coesão entre os colegas, ela demonstra que os funcionários que trabalham nessas instituições, eles sentem que existe uma estrutura física adequada e que existe um apoio por parte da chefia e dos colegas de trabalho, ficando mais motivados e empenhados, impactando diretamente na eficiência das atividades que são esperadas que sejam realizadas por eles. Pois o ambiente de trabalho é onde o funcionário passa mais tempo, devendo ser seguro e confortável em todos os aspectos. Então, independente da área, é legal que todos os funcionários eles considerem o clima como bom, porque é lá que eles passam a maior parte da vida, dentro da empresa. Já para a variável de satisfação no trabalho,
também foi avaliada a satisfação geral de todos os 25 participantes. E nessa avaliação geral, 40% está satisfeito com o trabalho e 44% está indiferente. Dividindo entre instituições públicas e instituições privadas, nas instituições públicas, os participantes estão mais satisfeitos com o seu trabalho do que nas instituições privadas, que eles estão mais indiferentes. A indiferença no trabalho, ela demonstra que esse não é considerado como positivo ou negativo. Ele não traz uma motivação, não impacta na avaliação de recompensas, salário, na chefia. E essa indiferença, ela pode influenciar na rotatividade dos funcionários, pois não faz com que esses se sintam pertencentes à empresa e com que seja prática a mudança do local de trabalho. Então, para esses funcionários que consideram indiferente o trabalho, para eles é muito fácil eles pegarem, olharem para outras empresas, outras vagas, outros lugares e mudarem, e não vestirem a camisa. Também foi separada a satisfação por tempo de empresa dos participantes, e os participantes que estão de 1 a 2 anos estão mais indiferentes e insatisfeitos com o trabalho do que os participantes que estão lá há mais de 10 anos, bem parecido com o clima organizacional, que os participantes que estão há mais de 10 anos, eles estão muito mais satisfeitos. Uma pesquisa sobre satisfação no trabalho, realizada por Delcourt e Rodrigues, indicou que o grupo de funcionários que trabalhava na instituição há mais tempo e eram mais maduros e experientes em sua especialidade apresentaram uma maior satisfação do que os funcionários mais novos, jovens e inexperientes, os quais apresentaram um maior índice de insatisfação. Então, os funcionários que acabaram de entrar na empresa, pode ser que estejam insatisfeitos com o seu trabalho porque talvez não seja aquilo que eles esperavam inicialmente. E com o passar do tempo, eles já estão lá, já estão mais acostumados, então eles estão mais satisfeitos com o que fazem. Também foi separado dos 5 fatores de satisfação no trabalho, os 3 que mais se destacaram, e o que melhor foi bem avaliado, né, o que os participantes estão mais satisfeitos, é a satisfação com os colegas, e o que eles estão mais insatisfeitos é a satisfação com o salário. A satisfação com os colegas e com a natureza de trabalho implicam em um bom relacionamento entre eles e o contentamento com o trabalho que é realizado, existindo uma cordialidade, um bom diálogo e diminuição do estresse, prevalecendo uma harmonia nesse ambiente. Já a insatisfação com o salário, ela demonstra que o dinheiro do qual eles estão recebendo não é suficiente para compensar todos os esforços que eles desprendem no trabalho que exercem, fazendo com que eles se esforcem menos para a realização das tarefas. Então, essa insatisfação no salário também pode gerar essa rotatividade, pode gerar um trabalho mal feito, uma preguiça de fazer algo, porque eles acham que não estão sendo recompensados o suficientemente para aquilo. E agora, a variável das habilidades sociais. Também foi feita as habilidades sociais, a avaliação geral do repertório dos 25 participantes e também separados por instituições públicas e privadas. O repertório geral dos participantes, 36% tem um repertório de habilidades sociais inferior e apenas 32% tem um repertório bom. Então, a maioria está com repertório inferior. E apenas 12% está altamente elaborado. Já separando o repertório entre instituições públicas e instituições privadas, os participantes que atuam em instituições privadas, eles estão com mais habilidades sociais diferentes, porque tem 14% que está com as habilidades sociais altamente elaboradas, 22% que está elaborado, 14% que está bom. Sendo que nas instituições públicas só tem 9% com o repertório altamente elaborado e 55% com repertório bom. Quando existe um déficit de habilidades sociais apresentando um repertório inferior, isso é associado a transtornos e problemas psicológicos específicos, como a ansiedade, a depressão, o isolamento social,
o consumo de substâncias psicoativas, dificuldade de aprendizagem, problema de comportamento, dentre outros que dificultam o desempenho da pessoa em vários aspectos da sua vida, e até mesmo no ambiente de trabalho. Então, um déficit de habilidades sociais, um repertório inferior, obviamente vai causar um impacto negativo para as organizações. O repertório de habilidades sociais também foi separado por tempo que a pessoa trabalha na instituição, e as pessoas que estão na instituição de 1 a 2 anos, elas apresentaram um repertório altamente elaborado e um repertório bom. E as pessoas que estão há mais de 10 anos na empresa, elas já apresentaram um repertório altamente elaborado um pouquinho maior do que a de 1 a 2 anos, e um repertório bom também um pouco maior. Porém, o repertório inferior também é ligeiramente maior do que as pessoas que estão de 1 a 2 anos na empresa. Um bom repertório de habilidades sociais é relacionado a muitos tipos de indicadores de bem-estar, como o sucesso e a realização profissional, a autoconfiança, o otimismo, a resiliência e o bom relacionamento afetivo, uma rede de apoio e amigos e a resolução de problemas interpessoais, qualidade de vida, entre outros. Então, um repertório bom de habilidades sociais é interessante para as empresas, porque os funcionários que têm esse repertório mais elevado, eles vão ter um sucesso e uma realização profissional maior. O repertório de habilidades sociais, ele também possui alguns fatores que estão relacionados diretamente ao trabalho, e os fatores que mais se destacaram de habilidades sociais relacionados à área do trabalho foi a desenvoltura social e a expressão de sentimento positivo. A desenvoltura social é o repertório que os participantes têm uma elaboração melhor, que 28% deles têm um repertório altamente elaborado. Porém, a expressão de sentimento positivo é o repertório de habilidades sociais que os participantes têm mais baixa, que 42% deles têm um repertório inferior. Então, os participantes dessa pesquisa, eles conseguem se desenvolver socialmente, se desenvolver entre outras pessoas melhor do que expressar seu sentimento positivo, de felicidade, contentamento, entre outras coisas. Um bom repertório de habilidades sociais, voltado ao fator de desenvoltura social, proporciona uma desinibição e um manejo social frente às demandas interativas no geral, havendo uma boa relação entre o interlocutor e a resposta a demandas de interação com desconhecidos e conhecidos, autoridades e em autoafirmação mediante ao grupo. Então, com o repertório bom de habilidades sociais voltadas ao fator de desenvoltura social, as pessoas conseguem ter um manejo social melhor. E quando a pessoa possui um repertório ruim do conjunto de habilidades de expressão de sentimento positivo, pode haver um desequilíbrio emocional e uma queda na qualidade de vida desse indivíduo, como problemas em fazer amizade, em expressar solidariedade. Então, em grupo, isso também pode ser um pouco prejudicial. As considerações finais. Existe uma relação entre o clima organizacional, a satisfação do trabalho e as habilidades sociais. A avaliação geral do clima organizacional, ela foi considerada como mediana, assim como a satisfação no trabalho indiferente e satisfeito, por grande parte dos participantes, que possuem, em sua maioria, um repertório de habilidades sociais inferior e bom. A análise da relação referente ao tipo de instituição, ela aponta uma divergência na variável da satisfação do trabalho, demonstrando mais satisfação nas empresas públicas do que as empresas privadas, diferente do clima organizacional e das habilidades sociais. Referente ao tempo de trabalho na instituição, foi possível verificar que existe uma relação entre essas três variáveis, porque quanto maior o tempo de trabalho, melhor é o clima organizacional, a satisfação no trabalho e as habilidades sociais. Os funcionários que estão na organização de 2 a 10 anos, eles avaliaram o clima organizacional como mediano e ruim, indicando que, durante a evolução profissional,
o empregado ele passa por um período de adaptação, o qual posteriormente vai resultar em uma melhor avaliação desse clima. Na análise pelos fatores das três variáveis, apenas o clima organizacional e a satisfação no trabalho apresentaram relação, demonstrando que o fator das habilidades sociais ele não influencia diretamente nos fatores das duas primeiras variáveis. E sugere-se que futuramente seja construído um inventário de habilidades sociais que esteja relacionado ao ambiente organizacional e de trabalho, para a realização de futuras pesquisas que obtenham uma relação mais próxima entre as três variáveis. Então, devido à falta desse inventário, pode ser que alguns fatores não chegaram tão próximos e não se mostraram tão dependentes. Porém, as habilidades e o clima organizacional, eles estão andando junto na maioria das avaliações dos fatores. E as habilidades sociais, ela apresenta uma pequena influência, porém seria mais ideal que tivesse esse instrumento para realmente confirmar essa hipótese, se ela influencia ou não. Essas são as referências que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigada, gente, e um ótimo seminário para todos vocês.